Bom dia, Berta de Nazarete, que é a nossa convidada especial para esta conversa de hoje. Bom dia, Edgar. Hoje vamos falar sobre a violência sexual, Yeah. que é algo que tem estado a preocupar o mundo. Os números são assustadores. No nosso país, então, quase que semanalmente são reportados nos noticiários casos de abuso, de violência sexual. E ela não tem escolha, seja adulta ou menor, tanto quem sofre são as mulheres, né, ou crianças, tanto seja adultas ou menores, tanto passam por, infelizmente, tristes cenários que nem este. O que parece, Berta, esta situação em Moçambique? Bom dia, Gilberto. Bom dia, Edgar. É uma honra participar do Fora da Caixa. Obrigada por me convidarem para falar deste assunto eu chamaria uma enfermidade social. Conforme disse muito bem, diariamente temos escutado situações de casos de violência sexual. Bom, é importante referir que a questão da violência sexual, na maior parte das vezes, é um tipo de violência que pouco se fala. E quero congratular muitas organizações que, dos tempos para cá, têm feito um trabalho de base no sentido de ajudar ou influenciar positivamente as vítimas desse tipo de violência a denunciar. Quero crer que é por esta razão que temos vários casos reportados, mas também penso que ainda existem vários casos que não estão sendo reportados. Então, é uma situação muito normalizada, primeiro a nível familiar, segundo comunitário e também na própria comunidade. A partir do momento que trata-se de um tipo de violência muito íntimo, né, e que na vítima sempre causa situações de vergonha, situações de sentir-se fora do convívio comunitário ou familiar ao assumir, por exemplo, que já sofreu uma situação de violência sexual. Então, muitas vítimas têm a tendência de não denunciar. E o trabalho que nós temos feito como ativistas é explicar de forma clara que mesmo que seja um tipo de violência íntima, significa que as pessoas têm o direito e também o dever de denunciar, porque configura-se um crime e também faz parte do leque dos vários tipos de violência. Então, não temos ainda um ambiente, digamos que favorável para que as pessoas, tanto saiam dessa vergonha. Por o contrário, não é? Mesmo este ambiente empurra a pessoa para esta vergonha. Não é isso, Edgar? Para não termos ainda muitos casos denunciados, apesar de já existirem casos que estão sendo denunciados neste momento. Realmente, a violência sexual é um problema muito grande. Ok, acho que vale a pena até trazer um pouco o conceito, né? De uma forma básica, a violação sexual é qualquer ato sexual não consentido. Isto quer dizer o seguinte: ao sexo, a relação sexual, ela tem que ser consentida. Tem que haver um sim de cá, tem que haver um sim de lá, tem que haver um querer da minha parte e o querer da outra parte. Tudo que traspassa esse lugar já é violência. Se não há consentimento, é violência. E ela dá-se, enfim, por meio de estupro. E também temos que, acho que vale a pena mencionar toda a tendência também que leva para lá. É o caso do assédio. O assédio sexual, ele também é tipificado como violência sexual. Pode não ocorrer, mas o fato de eu assediar a pessoa, de eu continuamente
permanentemente para me prestar favores sexuais é também uma forma de violência que precisa ser prestada atenção. Um outro elemento também da violência sexual, da violação sexual, que às vezes não é muito discutido, geralmente quando a gente fala de violação sexual, a gente fala daquela que ocorre fora do espaço familiar, enfim, de alguém que encontrou uma pessoa andar na rua, agrediu, enfim. Mas como a Berta já havia mencionado, existe também a violência sexual dentro das casas, dentro das famílias, e não há denúncias muitas das Entre vezes. marido e Há mulher. violência sexual entre marido e mulher, exatamente. E aí que está o grande problema, é que é tão delicada a situação que a pessoa às vezes, aquela a vítima, não consegue perceber como tal, não consegue perceber como caso de violência, porque olha, se é meu marido, eu devo favores sexuais, se é minha esposa, devo favores sexuais, mas às vezes, se não existe vontade, se não existe desejo nesse momento, e a outra pessoa força, é violência. E infelizmente, como já estiveram a mencionar, é muito difícil e é complicado, às vezes, o processo de denúncia, porque, como bem disse a Berta, é uma questão que traz vergonha, quer dizer, ter sido invadido por uma outra pessoa sem consentimento, porque temos numa sociedade, inclusive, que acaba julgando mais a pessoa que foi vítima dessa violência do que o agressor. Então, é daí que já encontramos as justificações, por onde que ia, estava a andar de noite, estava bêbado, porque é que bebeu, estava com saia curta, porque, enfim, ao invés de acolher aquela pessoa que foi vítima da violência, temos uma sociedade que criminaliza, que condena cada vez mais esta pessoa. Então, ainda este ambiente que empurra a pessoa para esta vergonha, não é? Sem dúvida. Você que é uma ativista bastante forte nesta área, como é que tem sido a relação, portanto, com o seu trabalho a esses casos que tem estado a vivenciar? Bom, a relação ou o impacto que o trabalho que eu tenho desenvolvido tem criado dentro da comunidade ou dentro da minha família é que, na maior parte das vezes, eu costumo ouvir pessoas que até aproximam-se a mim e perguntam: mas por que vocês têm que falar tanto da violência sexual? Por exemplo, uma violência que acontece entre parceiros. A sociedade educou-nos a achar e aceitar que o nosso namorado, o nosso parceiro íntimo, ele tem total direito a sexo a todo momento, quando e como ele quiser, não é? Pois, ele tem o direito de fazer e desfazer do corpo da mulher, ou seja, em qualquer momento que ele sentir necessidade, sentir vontade de manter uma relação sexual, a componente aqui do consentimento dentro do relacionamento já não é muito levada em conta. Então, quando nós trabalhamos sobre violência sexual, temos tido várias dificuldades, principalmente para falar de violência sexual entre parceiros íntimos, sejam eles casados oficialmente, sejam pessoas que vivem maritalmente, sejam pessoas que ainda estão no processo de conhecer-se, ou seja, estejam a namorar. Isto ainda é um calcanhar de Aquiles, porque eu percebo que isto tem uma legitimidade dentro da nossa cultura, dentro das nossas tradições, a partir da forma que se educa mulheres e homens. Na maior parte das vezes, educa-se os rapazes a terem, a satisfazerem as suas necessidades sexuais sem escutar a sua parceira. E isso é de alguma forma premiado pela sua família, é premiado pela sua comunidade. Um rapaz, por exemplo, que fica à espera da sua namorada manifestar um desejo sexual, ou um rapaz que diz: bom, eu tenho desejo, mas minha namorada não aceita manter uma relação sexual comigo. Dentro daquele grupo de amigos, ele é visto como um zanguão, aquele menino que não pauta os padrões que lhe foram ensinados, que lhe foram inculcados. Agora, nesta situação, percebo que há um grande desafio para trabalhar sobre violência sexual entre parceiros. Mas percebo também que há uma abertura agora para tratar da violência sexual, aquela que acontece ou em que o violador é uma pessoa desconhecida. Aí a vítima tem tendência a denunciar, mas também normalmente pede sigilo e pede que nós possamos tratar tudo isso
de forma cautelosa para que a sua família, nem o seu marido, nem o seu namorado tenha conhecimento desse tipo de violência. Então, ainda temos verificado espaço ainda para negociações, não é? Quando o assunto transcende, portanto, aquelas duas pessoas, infelizmente, em muitos casos, essa negociação é possível e resolve-se por aí. O dinheiro, portanto, paga o crime que foi resolvido, que foi cometido, desculpa. Há uma questão aqui muito importante também. É que a questão da violência sexual ainda continua sendo um assunto que é tratado a nível familiar e que, na maior parte das vezes, o pagamento, ou eu diria o tal pedido de desculpa é feito a partir de valores monetários. Há raparigas que sofrem violência pelos seus vizinhos, chefe de quarteirão, seja lá quem for. Quando a sua família tem conhecimento, a primeira coisa que tenta fazer é uma negociada entre essas duas famílias. Na maior parte das vezes, quando essas famílias se entendem nesta tal negociada, ou a menina passa para a casa deste violador, ou a família do violador dá um valor à família da menina que foi violada e já está assim resolvido. Quando nós temos intervido nestas situações e fazemos a denúncia e ajudamos as raparigas a seguirem com o processo jurídico ou processo de denúncia, temos escutado também dentro das instituições que deveriam regular, que deveriam aplicar a lei, a solicitar ou aconselharem que estas famílias primeiro vão sentar em casa e possam resolver primeiro amigavelmente. E o resolver amigavelmente, normalmente, é a menina ir para a casa do violador ou é a família do violador dar um valor monetário. Isso nem devia acontecer, isso nem devia acontecer, de fato. Edgar, talvez para finalizarmos... Exato. E nesta situação nós estamos perante a uma questão de mercantilização do corpo das mulheres. Sim, sim. Porque a partir desses valores já estamos a vender. Se ela, por exemplo, sofrer outros tipos de violência, a família poderá, de alguma forma, continuar a olhar para isto como uma fonte de renda. E onde é que estão os direitos humanos desta rapariga? Onde é que estão os direitos sexuais desta rapariga? E, acima de tudo, onde é que está a justiça social que deve ser tida em caso nesta situação? Muito bem. Edgar, para fecharmos, porque o nosso tempo já estourou praticamente, alguns comentários. Tranquilo. Só para terminar mesmo, eu penso que é fundamental que eduquemos os homens à ideia do consentimento, porque se há uma coisa que realmente na vida eu posso chamar de meu, é o meu corpo. A roupa que eu visto eu posso tirar, tudo que está ao meu redor, enfim, não tem a propriedade como corpo. O corpo é uma coisa muito singular. E para alguém poder invadir esse corpo, para alguém tocar nesse corpo, tem que haver consentimento, tem que haver permissão da outra pessoa. Então, eu penso que a violência sexual é um crime, é uma violação muito profunda dos direitos humanos, porque viola a minha singularidade, o meu direito de escolha, a escolha do eu corpo, a única coisa singular que realmente eu posso dizer que é meu. Então, vale a pena a gente educar os homens e rapazes para o consentimento. E o outro ponto que eu posso pontuar é a necessidade de denúncia, não calar-se diante desses casos. Temos que denunciar, temos que falar, existem muitas linhas, organizações que apoiam, enfim, a polícia. Então, é necessário que não nos silenciemos diante do caso de violência sexual. Muito bem, muito obrigado, Edgar, muito obrigado, Berta Nazarete, que foi a nossa convidada especial neste Fora de Caixa de hoje, onde falamos sobre a violência sexual. É um tema bastante profundo, mas a dica que tem que ficar aqui é que não devemos encobrir casos de violência sexual. Caso isso aconteça, denuncie. Seja você como vítima, ou seja você que presenciou ou que ficou sabendo dessa situação. Denunciar, que é o melhor caminho, é a melhor forma, portanto, de acabarmos com esse problema. Muito obrigado, fiquem bem. Até o próximo Fora da Caixa. Muito obrigada. Valeu. Tchau. Tchau.